Então, O 196. Levar as maneiras para casa com nós. E a irmã também vai sair. Né? É rapidinho mais candeia. não, vou cantar os 5, que é mais rápido. Você? Deixa o dela, que ela falou. O ensino também. Ele é fácil também. Rapidinho. Ele é rapidinho. Mas esse que é em geração mesmo. É, eu gosto dele também, eu amo ele. O 5. Não, o que você falou. Já achei uma flor gloriosa, né? Pode tirar aí, Ah, irmã. Já chegou uma flor gloriosa, e quem deseja mesmo terá a rosa de Sarão preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale da sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida, na morte, que tudo pra mim é Jesus. Jesus foi achada rosa, e provado excelente odor, o poder desta flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador. Zeloso pela lei foi salvo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida, na morte, que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Eita, meu Deus, Tudo pra mim é Jesus, glória a Deus, aleluia. tudo pra mim é Jesus. Eu confesso na vida, na morte, que tudo pra mim é Jesus. aleluia. Amém. Eita, Graças a Deus. Dá para levar até o dia todo desse jeito, né, irmão? É verdade. O irmão Cláudio faz uma oração, o irmão Antônio lê a palavra para você. Amantíssimo Deus, eterno Pai. Senhor, obrigado, eu Pai. agradecendo pelo Graças louvor, a Deus, obrigado, obrigado. meu Senhor, papai. Quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui para a família da tua terra, Pai. Ó Deus, parabenizar e agradecer o teu santo nome na beleza da tua santidade, ó Pai. Ó Deus, fala mais uma vez ao nosso coração através da tua palavra, Senhor, porque precisamos de ti a todo instante, a todo momento. Vai, Em nome santo de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal da igreja, na paz do Senhor. Amém. Amém. É um motivo de alegria estar na casa da irmã Neuza, né? Amém. Irmã Neuza, né? Está sempre com nós, né? E vamos ler aqui no Daniel capítulo 6. Eu vou escolher para nós ler o versículo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12. É muito, mas vai ser rápido. 12. 12, depois do 15, 16, o 20, o 24. Mas eu vou ler as irmãs mais, prestem mais atenção depois na hora de pregar. Tá bom?
versículo 6 de Daniel. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino de 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esse presidente desse conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. Versículo 7. E todos os príncipes, os reis, e os prefeitos, e os presidentes, capitões, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edital real e fazer firme esse mandamento, que qualquer por espaço de 30 dias, uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo 9. Por essa causa o rei Dário assinou essa escritura e editou. O 11. Então aqueles homens foram justos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram no rei: no tocante do mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe o rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou, trouxesse Daniel e o lançou nas covas dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, o que tu constituimente serve, te livrará. 20. E chegando-se à cova, chamou o Daniel com uma voz e falando: o rei disse: o Daniel, servo de Deus vivo, dá-se-á acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha pedido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei, e o rei vive para sempre. O meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tendo cometido delito algum. E ordenou o rei, agora 24, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham causado dano e foram lançados na cova dos leões, e eles, seus filhos, suas filhas, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e esmagalharam todos os ossos. Aqui nós vemos uma palavra muito forte de Daniel, né? É verdade. Daniel, ele foi para a Babilônia como cativeiro, ainda meu jovenzinho, e ali ele foi usado por Deus, que ele tinha conhecimento de Deus. Então Daniel, ele era um homem de oração, né, irmãs? Daniel, ele era um homem de oração e ele era um homem fiel a Deus. Para nós ver o quanto que equivale nós ser fiel a Deus. Quando nós somos fiel a Deus e nós buscamos o Senhor com sinceridade, né? Obediência, né? Porque Daniel aqui, ele era obediente, ele era um homem de oração. Então ninguém achava culpa nele. Então aqueles homens, o rei queria constituir ele sobre todos os outros reinos, colocar ele acima de todos. Então ali vem a inveja, nós vemos a inveja, né? Hoje em dia a inveja está muito no meio da igreja, muito no meio da humanidade. E a inveja é uma coisa que causa morte, que causa contenda, né? É uma coisa que nós não podemos trazer para nós, é a inveja. Porque aqui a palavra está dizendo que a inveja, ela causou todas essas coisas com Daniel, essas maldades, tudo. E aqueles reis ali com inveja, eles pegaram e foram até o rei e falaram bem assim no versículo 7. Todos os príncipes, todos os reinos, prefeitos, presidentes, capitões, governadores, conselheiros, enfim, de estabelecer o edital real, e fizeram firme esse mandamento, em que qualquer que for espaço de 30 dias,
fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E isso vai lá e fala isso com o rei. O rei inocentemente, o rei vai, ele se acha, se engrandece, né? Fala bem assim, opa, eu sou um Deus, né? Todo mundo vai me adorar a mim, né? Se coloca até acima de Deus, né? Ele aceita aquilo assim, para ele como orgulho, né? Orgulho, coisa que nós não podemos ter também, é orgulho. Guardar orgulho para nós. Então o rei, ele adorou, né? Nossa, você é adorado, eu vou ser igual a um Deus. Ele vai, aceita e assina. Aí aqui no 9 ele fala bem assim, por essa causa o rei Dário, no 9, por essa causa o rei Dário assinou essa escritura. Ele assinou por quê? Ele assinou porque ele não estava na direção de Deus, né? Daniel, ele vivia na direção de Deus. Talvez se ele fosse um homem que estivesse na direção de Deus, tivesse conhecimento da palavra, ele não teria feito isso, né? Por isso que é bom a gente sempre estar na direção de Deus, né, irmã? Porque a gente na direção de Deus, a gente não faz as coisas erradas. E aqui o Dário vai, ele vai e erra. Aí no versículo 11 fala bem assim, então aquele homem foi justo e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E então se apresentaram e disseram no rei, no tocante do mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo o homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem ou por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então o rei não teve outra solução, né? Porque já tinha assinado. E eles foram lá, aproveitaram, sabia que Daniel ia orar a Deus, porque Daniel orava a Deus, Daniel buscava a Deus, mas eles não sabiam que o Deus de Daniel ia livrar Daniel, porque o nosso Deus, ele é assim, né? Então eles foram lá e falaram com o rei, rei, você fez o decreto e é válido, você vai ter que fazer isso agora, você vai ter que pegar e jogar o Daniel nas covas dos leões. O rei se entristeceu, mas ele não podia fazer mais nada. Aqui no 15 fala então assim, então aquele homem foram justo ao rei, foram justo ao rei e disseram ao rei, sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou denança que o rei determine se pode mudar. Então ele estava dizendo, está vendo, rei, você não pode mudar mais, você não pode mais mudar. Isso era o cão, né? A gente vê que é uma coisa do capeta mesmo, obra do capeta. E aí no 16, então o rei ordenou que o trouxesse a Daniel e lançasse nas covas dos leões. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, o que tu confiamente serve, te livrará. E o rei ainda teve esperança ainda, né? Porque o rei já tinha visto ali que Daniel, ele era um homem fiel a Deus, temente a Deus. Então o rei acreditou que o Deus de Daniel iria livrar Daniel. Por quê? Porque Daniel, ele era um homem de oração. Daniel era um homem obediente. Por isso que nós temos que viver sempre na obediência. Né? Porque quando nós vivemos na obediência, na palavra do Senhor, não tem leão, não tem nada que pode nos derrubar, né? Deus é grande. E aqui no versículo 20 fala assim, e chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste falando, o rei disse, ô Daniel, servo de Deus vivo, dá-se-á caso que teu Deus, ou quem tu continuamente serve, tenha pedido livrar-te dos leões? Então Daniel falou, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então ali Daniel foi e não foi comido pelos leões, porque Daniel, ele era um homem sincero, ele era um homem de Deus, né? E ele tinha sido enganado, né? E também o mal, ele pode vir contra nós, né? Pode vir o mal que for. Aqui veio os leões para Daniel, mas para nós pode vir uma enfermidade, pode vir uma doença, pode vir qualquer coisa ruim para nós, mas se nós estiver firme no Senhor, nós não iremos cair, porque o Senhor, ele vai nos livrar, porque se nós for fiel a Ele, Ele sempre vai nos dar a vitória, porque Ele deu a Daniel, porque Daniel era justo, era íntegro, e Ele fez isso com Daniel. Ai, meu Deus, e Ele faz Jesus com amado. todos nós crentes que estamos buscando a Ele com sinceridade,
E também não adianta nós buscar o Senhor de qualquer jeito, sem sinceridade, sem obediência, porque Ele não vai operar. Nós vamos só perder nosso tempo. E Daniel não, Daniel fazia tudo correto. É por isso que Daniel foi livrado da boca dos leões. Amém. Jesus, então, ele também Aleluia. ele vai nos livrar das doenças, porque aqui era o leão, mas para nós pode ser uma doença, Eita, uma meu Deus, é enfermidade, verdade. pode ser qualquer coisa ruim, que esse leão vai vir em cima de nós, mas esse leão ele vai cair nas covas do leão, que vai cair na Aleluia, ceia. Jesus. Não vai ser nós, porque nós estamos de orações, Graças nós a estamos Deus. buscando ao Senhor, né? Aí aqui, então, no 24, para terminar, fala bem assim: e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados nas covas dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles, eles esmagalharam todos os ossos. Isso aqui é forte, porque nós vemos que quando o inimigo da nossa vida, ele vem nos atacar, e que nós estamos na presença de Deus, Deus pega o nosso inimigo e faz isso aí, ele moe o nosso inimigo, ele pega o nosso inimigo e destrói o nosso inimigo, porque o Senhor ele está conosco e o nosso É inimigo verdade, ele já meu está derrotado em nome de Jesus Aleluia. nessa manhã. Ele já caiu por Eita, terra meu em Deus, o nome de Senhor faz Jesus. presente aqui Eu nessa creio manhã. nessa manhã que o Aleluia. Senhor já jogou por terra Aleluia. todo mal nessa manhã, Graças todo mal a vai Deus, embora em nome de aleluia. Jesus. Amém. Porque nós somos mais que vencedores em nome de Graças a Jesus. Deus. Mais Amém. a Eu oração. agradeço a Deus- oportunidade. Que Deus abençoe o irmão Antônio, que essa palavra gloriosa, e todos aqueles, mas que não tiver o cheiro de carne, o leão não vai comer. Vai. Aquele que tiver com cheiro de carne, o leão vai comer, mas aquele que está com cheiro do Espírito Glória a Santo, Deus. o Senhor não permite leão tocar em nada, né? Por quê? Porque Daniel foi um homem especial para Deus, né? E nós também somos Nós uma somos. pessoa especial. É somente Verdade, obedecer. glória a Deus. Obedecer. Porque se nós não obedecer, nós vamos feder a carne. Então faz a Então, oração. vamos obedecer. Vamos obedecer. E a irmã Neuza está fiel na presença do Senhor. Por quê? Porque a irmã Neuza tem a presença do Senhor, tem a presença do Espírito Santo. Mas Isabel, coloca a mão aqui sobre o coração Aleluia. dela. Nós vamos fazer a oração, né? Fazer essa oração. Coloca a mão aqui sobre o coração dela. Ó Deus querido, Deus Ó Deus poderoso. maravilhoso, né? Amado Deus querido, Pai. Mais uma vez, a tua santa e poderosa presença. A vitória é ela, meu Deus, na casa dela, no filho dela. Ó Deus querido, pela obra que o Senhor tenha realizado na minha vida, meu Pai. Pelo chamado, meu Pai, que o Senhor tem na minha vida, ó Pai. Nesta manhã eu coloco a mão sobre a tua filha. Mas que esteja a mão do Senhor, meu Pai, ajudando ela, ó Pai. Fortalecendo os ossos, os nervos, ó Pai, a saúde da tua filha, ó Pai. Para continuar nessa caminhada, meu Pai, nessa fé, meu Pai. E nesse propósito, ó Deus. No nome santo de Jesus, ajuda em tudo, ó Pai. Dando a tua bênção. Amém. Amém. Nós vamos orar a última oração, irmã. Entrega a irmã Cristiane na